dia, seja muito bem-vinda ao Devocional Reconectar, todas as manhãs de segunda a sexta, às 6h30. E eu tenho uma palavra dos céus para você hoje. Mas antes, já se inscreve no meu canal, já curte, dá um like, comenta, compartilha essa mensagem com mais irmãs. Hoje a mensagem está poderosa, né? Eu estava aqui de manhã no meu devocional e o Senhor falou muito comigo para trazer essa mensagem para vocês aqui no meu canal do YouTube. E antes eu quero trazer uma reflexão antes de entrar aqui na mensagem, né? Quantas vezes você, sem saber quem você é em Deus, sem saber quem você é em Jesus, com uma identidade que ainda não está pronta, ou você chegou aqui e nem sabe o que é identidade, né? Enfim, a identidade ela dá acessos no mundo espiritual. A identidade é um acesso que nós temos no mundo espiritual e que nós trazemos para o mundo. É como se fizéssemos um download de algum programa, de algum aplicativo que nos dá acesso ao mundo material. Então, muitas vezes, sem saber quem somos, sem tomar posse dessa identidade, a gente fica se comparando a outras pessoas, comparando o nosso chamado com o chamado de outras pessoas, comparando o nosso propósito com o propósito de outras pessoas. E isso tem consequências gravíssimas no mundo físico. E um deles é ter a identidade ferida. Ao se comparar com outras pessoas, a gente fica frustrado, porque muitas vezes a pessoa está lá na frente e você está lá atrás porque você está se comparando com ela. Só que o seu propósito, aquilo para que Deus te chamou, é totalmente diferente do que Deus chamou aquela pessoa. Não é porque você gosta dela, você tem carinho, afeto por ela, que você vai ter o mesmo chamado, o mesmo propósito e vai seguir os mesmos caminhos. Não, nós somos únicos. Então, nós precisamos dessa identidade para entender a nossa individualidade em Cristo. Parece simples, mas não é tão, não. Claro, se nós formos para a palavra, a tendência é diminuir essa complexidade, porque a gente vai entendendo quem a gente é a cada dia. E eu estou falando tudo isso para te dar um pano de fundo, para te dar um contexto na palavra que eu vou trazer aqui hoje. Muitas vezes, sem saber quem somos, sem saber quem é em Cristo, você vai querer usar as mesmas armas que outras pessoas usam, as mesmas ferramentas que outras pessoas usam, e que às vezes dá muito certo para ela, para você não serve. Porque para você, o Senhor tem algo individual, o Senhor tem algo exclusivo. Você é personalizada pelo céu. Você não é um item de série. A sua fabricação ela foi única e exclusiva. A gente pode ver isso quando encontramos irmãos gêmeos, vindos da mesma gestação, do mesmo pai, da mesma mãe, salvo alguns casos aí, né, onde são gêmeos, mas cada um de um pai. Isso é muito único. Também tem um propósito, mas não é para esse lado que eu quero ir. Volta aqui. Gêmeos do mesmo pai e da mesma mãe com personalidades tão diferentes, né? Nós temos aqui exemplos na Bíblia, Esaú e, não estou me lembrando do outro, Jacó e Esaú, tão diferentes, da mesma gestação, com pensamentos, comportamentos e resultados tão diferentes. Deus tinha um propósito para cada um, e Deus tem um propósito para você, mas não queira lutar as suas guerras, as suas batalhas com armas de outras pessoas. Amém? Vamos para o texto? Para fundamentar tudo isso que eu estou trazendo, a gente vai ler 1 Samuel 17, a partir do verso 38. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou andar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda. Foi enfrentar o filisteu. E o final dessa história você já sabe, né? Davi
Mata Golias com as suas armas, com as suas ferramentas. Ei, muitas vezes você não está conseguindo avançar no teu propósito porque você está pegando armaduras de outras pessoas. Muitas vezes você não está vencendo as suas guerras, as suas lutas, aquelas interiores, porque você está pegando ferramentas de outras pessoas, armaduras de outras pessoas. E o Senhor está te dizendo nessa manhã, ei, eu tenho ferramentas exclusivas para você. Ele quer te entregar as ferramentas aqui. Davi sabia quais eram as armaduras que o Senhor tinha dado para ele, que eram as pedras, né? A funda, que a funda é aquela, vou falar aqui estilingue, mas não é esse o nome. A funda, o cajado. Essas eram as armas que Davi tinha usado para matar os ursos, os outros gigantes, onças, sabe lá mais o quê? E ali naquele momento ele não precisava da armadura de Saul. Era para ele usar a armadura que Deus tinha colocado na mão dele. As ferramentas que Deus tinha colocado na mão dele. E nessa manhã o Senhor está te falando, usa o que eu já te dei. Você não precisa da ferramenta de ninguém. E também não queira que as tuas ferramentas sejam a ferramenta de alguém. Não queira que o jeito que você faz seja o método de alguém. O Senhor tem um plano exclusivo para cada um de nós. Nós devemos sim nos inspirar com as pessoas. Inspiração. E não tomar posse daquilo que é da outra pessoa. Porque o Senhor tem algo exclusivo para nós. Amém? Então fica com essa palavra e eu sempre convido você a ler o texto todo e pedir ao Espírito Santo para te revelar aquilo que Ele quer trazer. Amém? Vamos orar para o Senhor trazer as tuas ferramentas. Às vezes ela está aí dentro de você. Você só precisa de revelar, de trazer para fora e utilizar. Porque olha aqui, Davi tinha identidade. Ele pegou e disse assim para Saul que era o rei. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Ele se posicionou. Às vezes tudo que você está precisando é um posicionamento. Olha, isso deu certo para você, mas não vai dar certo para mim. Porque no caminho a gente encontra pessoas querendo impor aquilo que está dando certo para ela. Saul queria que Davi usasse as ferramentas dele. E ele disse, não estou acostumado a andar com tudo isso. Ele se posicionou. Ele sabia quem era. Ele sabia quais as ferramentas o Senhor tinha colocado na mão dele. Olha que é importante. Então se examine. Veja o que o Senhor está colocando nas tuas mãos. Veja se você não tá sendo confortável para você usar roupas, armaduras, ferramentas de outras pessoas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, por essa manhã, pela vida dessa irmã que está do outro lado do vídeo. Pai querido e Pai Santo, eu tenho certeza que ela já tem as ferramentas que ela precisa, Pai. Mas revela a ela. Talvez, Pai, ela esteja ainda agarrada a ferramentas e armaduras de outras pessoas. Às vezes, as ferramentas e armaduras da mãe dela, da avó dela, da bisavó dela. Mas no dia de hoje, Pai, eu quero te pedir, mostra a ela como ela é exclusiva. Pai, se ela estiver perdida na identidade dela, que o Senhor venha revelar para ela que ela é filha, que ela é amada, que ela é escolhida, que ela é eleita para essa geração, para cumprir o propósito dela aqui, que não é sobre ela, é sobre as outras vidas. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, assim eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Bora lá? Curte, comenta, compartilha. E se não tiver inscrita no meu canal, já se inscreve. E até mais.